Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, iniciando mais um podcast Pará Mais Agro, conectando o agro do Pará com você. E hoje estamos com o assessor do Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Gilberto Bastos, e o senhor Ribamar, aqui do Sistema FAEPA, Senar, dos núcleos e do Fundepec, tudo isso, né, senhor Ribamar? Para falar de um tema aqui que é muito recorrente na casa e dúvidas também dos produtores, que é a questão do crédito rural, né? E muito recentemente foi anunciado aí o Plano Safra, né, pelo Ministério da Agricultura, e o Gilberto, junto ao seu Ribamar, veio aqui conversar um pouque, tirar umas dúvidas, falar sobre o evento que inclusive a FAEPA recebeu hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre o Plano Safra. Fique à vontade para se apresentar. Bom, eu sou Gilberto Bastos, sou assessor da Superintendência do Banco do Brasil aqui no estado do Pará. E hoje tivemos essa grata parceria, né, renovada aqui com a Casa da FAEPA, com a FAEPA e com o Sistema, para fazer o lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, aqui na FAEPA. Fizemos essa apresentação hoje, foi incrível. Tivemos uma participação extensa de diversos órgãos, clientes, parceiros, né? E foi muito grato para nós essa parceria estar acontecendo aqui. A FAEPA, que sempre foi um parceiro importante do Banco do Brasil ao longo de todos esses anos aqui com o crédito rural. Então, nada melhor do que fazer isso aqui nesse ambiente, né? Certo. Senhor Ribamar, o senhor também como produtor rural, né, como é que o senhor enxerga essa aproximação do plano neste momento, que é um momento muito importante para o produtor, né, essa questão dos créditos, né, que realmente precisa? O senhor pode falar aí para a gente? Posso inicialmente dizer que eu estou muito feliz de estar participando deste evento de hoje, que ele veio só enriquecer, veio trazer uma condição muito satisfatória para que a gente possa divulgar para o nosso público, os nossos produtores rurais, essa facilidade que o Banco do Brasil está criando a cada dia para melhorar o entrosamento entre o produtor e o emprestador, no caso o Banco do Brasil. É mais ou menos isso aí. Gilberto, você foi muito feliz nas suas colocações lá, foi muito feliz. Vocês trouxeram para nós uma tarde assim de conhecimento, nós aprendemos muito com vocês. Eu vou aproveitar a presença do Banco do Brasil aqui na pessoa do Gilberto e fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta que eu queria dizer para ele é o seguinte: o relacionamento do Banco do Brasil com o mutuário é fundamental. E para que isso possa se aprimorar, eu sugeria que pensar na criação de um canal entre a agência lá e a superintendência, porque o mutuário, quando tem dificuldades, sempre ele nos procura. Se ele nos procura, seria a hora de nós procurarmos a superintendência, não na pessoa do superintendente em si, mas da sua assessoria, que é altamente qualificada e que poderia nos ajudar. Às vezes, com uma simples conversa, até com um telefonema, nós podemos resolver o problema. Concorda comigo, Gilberto? Concordo plenamente. Essa parceria histórica com a FAEPA precisa ser reforçada a todo tempo, né? A todo momento. Esse estreitamento de laço pode vir a acontecer em qualquer situação. Então, o que a gente vê com muita frequência é que, às vezes, você tem uma situação pontual acontecendo numa agência do Banco do Brasil no interior, que precisa de um esclarecimento adicional, alguma situação que não ficou muito bem lidada ali. Então, o Banco do Brasil, a superintendência do banco, é o ambiente adequado. E a FAEPA, o caminho para que a gente faça essa demanda. Então, o sindicato chega na ponta, identificou uma situação, não conseguiu solucionar com aquela agência, por favor, FAEPA, traga para a gente, nós queremos isso. Tá? O superintendente Wilson Oliveira estava aqui na apresentação com a gente, participou, se colocou à pronta disposição para dar esse suporte, esse retorno para a federação nessas situações. Tá? Nós queremos que todas as agências do Banco do Brasil atendam de forma extremamente qualificada os nossos produtores rurais. É assim que nós fazemos em todo lugar. Então, precisamos manter esse nível de qualidade e qualquer situação conta com a gente, Ribamar. Senhor Ribamar, aproveitando, né, que estamos aqui com o representante do banco, e o senhor recebe, inclusive, muitos produtores rurais com dúvidas recorrentes, né? Quais são, assim, essas... Exato, nós faríamos essa ponte, né, entre lá o interior, entre a agência lá e a superintendência aqui. Eu acho que se nós pudermos fazer esse trabalho e procurarmos fazermos com eficiência, com certeza vai ser bom para os dois lados. A coisa vai fluir, vai andar, eles vão ter respostas mais rápidas, que é o fundamental. O Banco do Brasil prima por isso. E o produtor, do seu lado, também tem interesse que exija esta pressa.
Gilberto, vamos ampliar aqui um pouquinho, tá? Vamos. Aqui a nossa conversa. Primeiro, eu quero só fazer um registro aqui que é muito importante. O Senar hoje tem um quadro altamente qualificado. Ele está em quase todo o estado do Pará, se eu salvo engano, e dos 144, ele está em 130 municípios, 133 municípios, entendeu? E tem realmente feito um trabalho maravilhoso, inclusive qualificando cada vez mais o seu pessoal e ministrando cursos também para os produtores rurais. É um trabalho muito bom. Então, vocês poderão contar conosco, com certeza, para que a gente faça essa interface aí, esse relacionamento. E o que a gente vai querer é mão dupla, Certo. dois sentidos, é ida e volta. Você falou lá hoje num tema chamado sucessão. Foi. Sucessão é fundamental no mundo moderno. Eu, inclusive, estou tratando desse assunto, estou contratando no escritório de São Paulo, exatamente para fazer um estudo sobre isso aí, porque nós estamos também demandados com algumas pessoas sobre esse assunto. Perfeito. Então, se você puder enriquecer isso aí, nós ficaremos muito gratos. Perfeito. Só para falar sobre a questão da assistência técnica e da rede do Senar, né? O Banco do Brasil já tem uma parceria histórica com o Senar Nacional e com o Senar do Estado, o Senar do Pará e a FAEP. E o Banco do Brasil já faz uma série de eventos anuais de treinamento, né? Em parceria com o Senar, temos 15 eventos ainda para acontecer nesse segundo semestre aqui no estado, em parceria Banco do Brasil e Senar. Sim. E 3 de agosto nós temos em Castanhal, mas vamos ter todo o segundo semestre, teremos eventos em parceria aí com o Senar. Então, esses momentos são momentos de estreitar, de trazer o cliente, trazer o produtor, para apresentar o banco e as soluções que o banco tem. Então, nós vamos fazer disso uma excelente parceria. Com relação à sucessão, irmão, esse é um assunto fundamental. É uma coisa que o Banco do Brasil percebeu ao longo do tempo, as necessidades do produtor de planejar essa sucessão, e não é simplesmente uma sucessão patrimonial. A gente está falando da sucessão da atividade, certo? Então, quando você vê, você tem um conjunto de situações. Então, primeiro, é o produtor, o filho do produtor, ou algum esse que está no legado da atividade rural, que precisa começar a rodar com as mãos próprias, com as próprias pernas, com o CPF próprio, né? E aí a gente tem um programa específico, o BB Família Agro, para garantir as condições do produtor líder daquela família, que ele tenha as mesmas condições nos liderados dele, né? Então pode ser filhos, pode ser quem tiver naquela rede ali familiar, tá bom? Então isso já por si só já garante que a gente não passe por aqueles mesmos dificultadores originais, alguém que está começando do zero. Essas pessoas não estão começando do zero, elas já são produtoras e às vezes não estavam operando individualmente, apenas isso, certo? E esse reconhecimento tem facilitado muito que a gente consiga dar essa continuidade. No que trata da sucessão patrimonial e essas orientações de como fazer esse processo, o banco já dispõe de um serviço específico para clientes de consultoria e já traz informações. Então, é um tipo de produto que o banco já possui para a rede private e que a gente poderia encontrar algum nível de parceria para apresentar essa solução para os produtores que você tiver, Ribamar. Então, acho que é um próximo assunto para a gente trazer em momento oportuno aqui para o sindicalizado aqui da rede da FAEP. Ok, você vê como é importante o que ele acabou de falar para nós, né? Sim. Que a gente não percebe isso, mas a sucessão ela vem naturalmente, entendeu? Ou você sucede ou você para. Então o que a gente quer, que o Banco do Brasil busca, é não parar, é dar continuidade. E para dar Exato. continuidade você tem que ter algumas estruturas, alguns procedimentos para que não venha a haver um estanque, não venha E uma o parada. próprio incentivo, né, para os filhos dos Exatamente. produtores, Ele para deu um novas exemplo hoje muito lideranças. interessante lá, né? Que ele disse que o cidadão tinha um filho que trabalhava com ele há muito tempo e tal, e foi fazer o primeiro financiamento lá, que agarrado em meu pai, não, era o CPF dele, era a primeira liberação que Exato, ele fazia, o vira- primeiro financiamento. CPF. Quer dizer, então, o que é que acontece? A partir daí ele vai começando a deslanchar. Mas o assunto é muito mais complexo, porque você é uma família grande, Exato. família com divórcio, família com gente, o pai morreu, um dos filhos morreu, ficou a viúva com tantos filhos, é complexo isso aí. Então é verdade. importante, Sim. faz parte do conjunto de estudos que a gente imagina para facilitar a vida do nosso produtor rural. Bem, vamos à frente. Eu queria te colocar à disposição para você fazer um pequeno relato digamos, das facilidades que o banco disponibiliza para que as coisas possam fluir com uma certa facilidade. Perfeito. Fluir. Bom, quando a gente fala de crédito rural, nós fizemos uma apresentação do Plano Safra hoje, né?
Ao fazer isso, a gente está falando de linhas que já foram divulgadas pelo governo federal para vários bancos, né? Para todos os bancos. Mas a gente está indo muito além disso, né? Então, para começar, a gente tem linhas com recursos próprios que não estão listados no Plano Safra e que nós conseguimos executar com muita celeridade. Então, o que a gente faz, que o Banco do Brasil faz? Primeiro, garantir um bom atendimento com muita qualidade no cadastro por meio dessa parceria com parceiros agro. Então, ter uma extensa rede de agentes de crédito rural que podem atender o produtor direto na residência, na atividade, no empreendimento dele, coletar essas informações para que a gente faça um bom cadastro e, com base nesse cadastro, conseguir rodar as operações nas necessidades do produtor. Parece simples, mas é muitas partes aí dentro desse processo. O que o banco consegue fazer é fazer disso de forma célere, analisar de forma célere, fazer essa colocação das informações de forma célere, dar um retorno para o produtor de forma célere, né? Então você tem um caso que eu consigo analisar uma operação e entregar um crédito em 2 dias. Entregar o crédito, o contrato no mesmo dia, registra, sai. Eu estou falando de Pronaf, estou falando de custeio com hipoteca, estou falando com operações de grande porte, investimentos. Tá? Eu estou falando de coisas que são reais. Agora, o fundamento é o cadastro. E a gente tem um trabalho muito grande por meio dessas parcerias com os agentes de crédito rural, que são empresas de assistências técnicas que estão credenciadas junto ao banco. Né? Então, hoje, o banco tem conseguido fazer as operações de crédito atendendo a necessidade do tempo do negócio. Né? Então, o empreendimento do produtor e a necessidade do empreendimento é que diz como eu devo fazer aquele crédito. Né? E o mais importante é que a gente seja capaz, esse é o nosso desafio, ser capaz de fazer o atendimento do produtor na hora em que ele precisa. Né? Então, o principal caminho, vamos abrir a conta no Banco do Brasil. Ter a conta no Banco do Brasil, vamos já atrás de um parceiro agro, saber se você tem o seu parceiro, traga o seu parceiro para o Banco do Brasil, nós credenciamos, né? Fazemos o procedimento com ele, fazemos esse cadastro e a gente já vai ter uma solução para você em pouco tempo. Tenho certeza que não temos condições de atendê-lo. A análise é célere, temos sistemas para isso. Apenas para ilustrar, quem faz análise da nossa operação, nós temos um núcleo, né? um centro de operações que analisa essas operações. É um edifício em São Paulo com 400 funcionários. Certo? Só para a região norte a gente tem 100 funcionários dedicados à análise de operações. Então o Banco do Brasil tem um nível de dedicação elevado para o crédito rural e um profissionalismo também elevado. Então tenha certeza que se você vier para o Banco do Brasil, vai sentir a diferença no atendimento, na qualidade e na celeridade desse atendimento. Tá bom? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para o Gilberto, né, em relação à questão essa questão do CAR, da terra, claro, né, que é algo que o produtor também sempre, né, eu estou me regularizando, né, já estou regular, né, quais as condições que o banco ele pede realmente para o produtor, para ele ter, o primeiro passo, quais são as primeiras avaliações que vocês fazem para que o produtor consiga um crédito? Perfeito. Bom, primeira coisa, tirando o pescador artesanal, todo mundo tem uma terra. Né? A gente está falando de produtor rural. Então, novamente, a gente tem a questão da dominialidade da terra como um fator importante para o crédito. Então, é preciso entender qual é a condição daquele produtor. Então, no Pronafiano, por exemplo, a gente tem a possibilidade de atender na posse manso pacífica. Tá? No caso do Pronaf. No caso do médio, do grande produtor, a gente precisa de algum tipo de documentação específica para a gente analisar. O que a gente sempre diz é, não abra mão de trazer a sua situação para o banco verificar. Porque, no mínimo, orientação você vai receber. Qual é o caminho que você vai seguir para conseguir essa verificação? A nossa orientação é sempre dizer o seguinte, nunca dê um não para o produtor. Diga como solucionar. Então, são várias as situações possíveis. Então, o CAR, por exemplo, é obrigatório, está lá no Manual do Crédito Rural. Precisa ter o CAR, ele tem que estar pelo menos ativo ou pendente. Então, a gente precisa ter o imóvel rural, o tipo de dominialidade, a gente precisa estudar, verificar a situação. Né? Então, para o médio produtor, a gente tem 3 situações. Uma, tem processo de regularização fundiária em andamento? Já está em andamento? Podemos verificar a possibilidade de atender, sem problema nenhum. Tá? Existe pode ser INCRA, pode ser TER. Bom, ele não tem isso, mas tem uma escritura pública de compra e venda, ITR, CCIR. Tudo bem, essa parte do CAR está legal? Não tem problema, podemos analisar para fazer o crédito, não há problema, é possível. Certo? Então, não tem porteira fechada.
Acho que o que a gente precisa entender é o funcionário do Banco do Brasil, a equipe do Banco do Brasil, os parceiros do Banco do Brasil estão orientados a identificar a situação, orientar o produtor para que a gente consiga fazer o atendimento dele da melhor maneira possível. Não simplesmente fechar uma porta e dizer que não tem um determinado documento, né? Uma lista. Tem uma lista de documentos. É para o caso dele. No caso dele, alguma coisa não enquadrou. A gente não vai simplesmente dizer não. Não, o que nós temos que fazer é o caminho é esse. A alternativa é essa. E a gente indica, conversa com o INCRA, aqui na superintendência, um dos trabalhos é esse. Conversar com o INCRA, conversar com o ITERPA, fazer esse relacionamento para que as coisas caminhem, né? E a gente conseguiu muitos avanços. Eu acho que parceria com a SEMAS estadual, que sempre foi solícito, orienta quando precisa, dá orientações, e a gente consegue transportar isso para a nossa rede. Então, mais do que mais do que pedir um crédito, o Banco do Brasil tem que ser aquele que apoia o produtor. Se eventualmente naquele momento não deu para fazer um crédito, bom, vamos dar orientação qual é o caminho no crédito rural, por alguma situação, e a gente vai encontrar uma solução para ele. Vou dar um exemplo para você. Eu posso fazer um consórcio. Hoje eu tenho situações em que o cliente produtor rural adquiriu a terra, concluiu o processo de aquisição de terra por meio do consórcio, vários consórcios de imóveis rurais, né? Financiamento de aquisição de novas áreas. Eu posso pode financiar com crédito do Banco do Brasil a aquisição de uma área nova, que, por exemplo, não concluiu o processo de pagamento. Se quer concluir, a gente faz o processo todo. E adquire, naquele momento que a terra está documentada no seu nome, você já pode operar, né? O imóvel está em nome de terceiros, de repente faltou registrar um arrendamento. Que tipo de arrendamento pode ser? Comodato? Todo esse tipo de informação a nossa rede de parceiros pode orientar. Então, e também as agências do Banco do Brasil. Então, assim, não pense que está tudo fechado, nada. Leve o caso. Pelo menos uma informação útil para o seu caso a gente vai levar. E não é só o banco, não é só crédito rural. Acho que esse é o maior detalhe. A gente apoia o produtor. Se ele precisa financiar o veículo, se ele precisa comprar uma casa, se ele precisa fazer um consórcio para adquirir uma máquina, se ele... O crédito rural é uma das coisas que nós fazemos para atender o produtor. Nós atendemos o produtor de forma integral, tá bom? No investimento, no planejamento sucessório, né? Então, no planejamento sucessório, no investimento, na hora de planejar a rentabilidade daquela atividade naquele ciclo, as proteções, os hedges, né? Os derivativos que podem estar disponíveis para ele proteger o faturamento dele, garantir a receita daquele ciclo. Então, isso está muito além do que simplesmente um crédito rural, certo? Então, é desse apoio completo ao produtor, né, na necessidade da necessidade dele. Muito bom. A minha pergunta agora vai para o seu Ribamar, né? Na verdade, apesar de a gente se ver com frequência... Eu vou abusar da bondade dele, vou pedir mais um minuto para ele. Não, estamos aqui. O senhor quer perguntar primeiro para ele? Aí eu fecho perguntando para o senhor. Fique à vontade. Veja bem, eu estou entendendo que essa conversa aqui está sendo maravilhosa, porque isso aí vai ser passado para o nosso pessoal, eles vão ter acesso a essa conversa que nós estamos tendo aqui, e a gente quer ter muita clareza naquilo que a gente faz, quer ter muito cuidado para fazer a coisa da melhor maneira possível. E quando eu digo a melhor maneira, melhor para o produtor lá, melhor para o Banco do Brasil aqui. E nós queremos fazer esse meio campo aqui da melhor maneira possível. Então, veja bem, se houver possibilidade, eu gostaria que, se puder, se houver possibilidade, se for possível, ter uma ideia geral, assim, dos elementos necessários para um bom cadastro. Tá bem. Isso eu já passaria para eles, Claro, já orientaria. E essa aqui é o canal, né? Claro. Que pode informar. Ficaremos felizes aí de compartilhar. Então, isso aí seria muito importante. O consórcio, você falou, é outra coisa que realmente é interessantíssimo. Eu tive uma conversa agora, final de semana, em Salinas, com um produtor, que ele está exatamente pensando no assunto de um consórcio e tal, porque é um negócio de médio para grande, né? Médio para grande vai envolver aí algo em torno de 8 a 10 milhões de reais de financiamento. Sim. E ele tem garantia suficiente para isso aí, mas ele acha o seguinte, que ele mobilizar em máquinas só para ele, aquela máquina vai ficar desperdício de tempo. Ela não vai ter o uso que deveria ter. Entendeu? Então, se máquina parada é prejuízo. É prejuízo. Então, se eu tiver 3 ou 4 ou 5 que somem nisso aí, isso é fundamental. Entendeu? Esse consórcio. Então,
te agradecer, dizer o seguinte, que nós obrigado. ficamos muito felizes com esse encontro, espero que tenham mais, e se estiver aqui por perto, com certeza eu vou estar presente, vou fazer questão de estar presente, entendeu? E conosco aqui, você pode contar a qualquer hora, pode telefonar, fala à secretária, fala comigo direto, vou passar meu telefone para você, não tem problema, aquilo que a gente puder ajudar, nós estamos aí para ajudar. Para atrapalhar, não nos procure, mas para ajudar, pode procurar, que nós estamos firmes aí. Perfeito, obrigado, Ribamar. E eu me coloco à disposição, tá? Agradeço aqui o espaço. A superintendência do banco, o superintendente Wilson já deixou claro aqui que nós temos uma prioridade nesse atendimento das demandas que vêm da federação. E a gente espera poder fazer dessa safra uma safra memorável, registrar aumentos significativos como fizemos na última, né? Então, só para registrar, nós crescemos 22%, quase 23% de liberação de uma safra para outra, 4,8 bilhões de reais de liberação, somente no estado do Pará, né? Com um crescimento aí de carteira com mais de 30% no último ano safra. Então, o Banco do Brasil vem fazendo o dever de casa para fazer a agricultura do Pará cada vez melhor. Muito bom. Agora o senhor Ribamar, que eu prometi a pergunta para ele. Na verdade, eu vou só pedir para o senhor fechar para a gente, né? Assim, a FAEP é a casa do produtor, né? E como que o produtor ele pode vir buscar aqui, né? Em relação a essa questão do crédito, que o senhor normalmente... Esse encontro foi maravilhoso. Esse fechamento aqui foi melhor ainda, porque a gente está tendo um relacionamento mais próximo aqui. E te dizer o seguinte, que esse contato com o público lá dentro, nós temos muita facilidade. Nós temos 10 núcleos, você viu hoje que nós falamos muita interação, virtualmente muito com legal. eles. E nós, cada núcleo desse tem 10, 12 sindicatos ao lado, que se relacionam, entendeu? A gente tem aqui esta pessoa querida aqui que nos encaminha todo esse material para divulga isso tudo, entendeu? Então nós temos como realmente ajudar vocês. Nós fizemos um trabalho junto ao Banco do Brasil há uns 10 ou 15 anos atrás, não sei nem se tu já era funcionário do banco. Já. Mas o pessoal estava preocupado, havia um endividamento muito grande, eles precisavam fazer algumas reuniões. Nós arrumamos os municípios, arrumamos a área, disponibilizamos carro, moto, tudo para ir para o interior, para avisar, para ter. O pessoal do Banco do Brasil veio, nos agradeceu, foi maravilhoso e tal. Então esse tipo de trabalho, esse tipo de ajuda, o que for bom para o banco, para o produtor, nós estamos dentro dele, nós estamos firmes. Então, é bom para o agro, né? Para o agro, muito obrigado. Brasil, né? Leve o nosso agradecimento para a sua diretoria, para o superintendente, entendeu? Leve o seu agradecimento. E nós estamos aí prontos para ter uma parceria muito produtiva, se Deus quiser. Perfeito. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a vocês. Esse foi o Pará Mais Agro com o nosso conselheiro, o senhor Ribamar, e com o Gilberto, que é assessor do superintendente estadual do Banco do Brasil. Obrigada. De nada.